Pois eu sou Arisneide, sou mãe de 2 filhos lindos e maravilhosos. Eu tenho um casal de filhos que já foram participantes da orquestra, foram criados aqui, membros dessa igreja, e hoje são adultos. Meu filho mais velho tem 28 anos, minha filha tem 26. E para mim é um prazer. Eu sou esposa do pastor Romário, estou aqui para somar com vocês, para compartilhar aquilo que Deus tem colocado na minha vida. E de antemão agradecer ao convite que me foi feito pela Stephanie, pelo irmão José Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço pela confiança, agradeço a Deus pelo carinho e quero externar minha gratidão a Deus por ter levantado um líder forte, que com certeza todos esses liderados serão abençoados, porque eles têm uma referência de líder forte. E nós estamos vendo o quanto uma liderança comprometida, o quanto uma pessoa comprometida pode influenciar. Isso é só o começo, isso aí virará ou passará a ser história na cidade de Laranjal do Jari, no Vale do Jari, porque Deus se move com quem se move. E eu estou aqui já como fruto desse trabalho lindo, desse trabalho maravilhoso que essa igreja ao longo dos anos tem se empenhado. E quando a irmã Stephanie me sugeriu a trazer esse estudo, eu simplesmente pensei, esta é uma oportunidade de ouro em que eu posso obedecer a Deus ou recusar. Se eu tenho dito para o Senhor ao longo da minha vida, principalmente nesses últimos anos, que eu tenho tido a consciência e tenho tido a convicção de que não existe na face da terra algo mais precioso do que nós pegarmos o nosso tempo e investirmos naquilo que é eterno, investirmos naquilo que Jesus chega e aprova e diz, eu dou o veredito, eu dou o amém, e esse já está consumado. Isso já está consumado porque está em sintonia com a minha vontade. E quando a irmã Stephanie me sugeriu o tema, eu disse, por que recusar? Essa é a minha luta desde os meus 14 anos. Buscar, conhecer melhor o Senhor e desenvolver um relacionamento íntimo com Ele, que isso não ocorre da noite para o dia. Isso são passos dados ao longo da nossa história de vida. Nós vamos, de forma intencional, crescendo nessa amizade que refletirá no encontro glorioso na eternidade. E eu tenho certeza absoluta que esta semente ficará no coração, na terra fértil que receberá esta palavra. E isso será um divisor de água na vida de muitos jovens. Pois quando eu era jovem, como vocês, como eu falei, desde os meus 14 anos, que Deus me leva a buscá-lo, que Deus coloca através do Espírito Santo essa sede e essa fome por Ele. E eu tenho em dizer, e eu digo para que sirva de exemplo para vocês, que este é o único arrependimento que eu carrego, mas eu carrego esse arrependimento como algo bom, porque eu reconheço que eu poderia ter sido melhor, que eu poderia ter feito mais, que eu poderia ter valorizado mais, que eu poderia ter dado mais importância ao relacionamento genuíno com Deus. Mas passou despercebido muitas coisas espirituais na minha vida. E por isso, nós não somos diferentes dos israelitas
que nós sabemos que a jornada deles talvez nem duraria 40 dias, se eles estivessem vivendo ali no trilho da obediência e da fé. Mas como eles optaram pela incredulidade e murmuração e querendo andar pelos seus próprios caminhos, eles tiveram que andar e que trilhar essa jornada tão dura por 40 anos. E na nossa vida, quanto mais cedo você aprender sobre os valores, sobre os princípios do reino, e colocar isso em prática na sua vida, eu digo para você sem medo de errar, isso gerará um resultado extraordinário na sua jornada, em que o seu destino não será interrompido por nenhuma circunstância. Deus está lá no teu futuro, Deus está lá no teu destino, dizendo: vem. Mas se você tomar atalho, você pode até chegar, mas você irá demorar muito. Tem pessoas que já optaram a vir de Macapá, que só são 200 e alguns quilômetros. Tem pessoas que decidiram vir a pé. Eu sei que vocês já ouviram de pessoas famosas. Tem um político que decidiu vir a pé para Macapá, de Macapá para Jari, para Laranjal do Jari. Eu sei que vocês lembram. E foi uma história, porque esse político, ele tomou essa decisão de vir a pé. É algo, será assim, gostoso? Valeria a pena? Não teria uma outra forma mais eficaz? Não teria uma outra forma mais rápida? Com certeza. Enquanto isso duraria dias de jornada, você poderia tirar em minutos, se fosse de avião, horas, se fosse de carro. Então, na nossa caminhada com Deus, na nossa jornada com Deus, nós podemos até chegar. Mas nós temos que também nos conscientizar de que se nós não tomarmos decisões acertadas, e decisões acertadas no mundo espiritual só se estiver condizendo com as verdades bíblicas. Não são as minhas decisões, não são as decisões da sociedade, não é o que alguém dita para mim, é o que a palavra me dita. Se eu trilhar por esse caminho, eu posso andar sem medo e eu vou desfrutar de uma jornada tão mais simples, tão mais rápido, porque o Espírito Santo que nos conduz, ele tem a capacidade, através do favor dele, nos favorecer e eliminar muitas dores. Às vezes nós passamos por várias circunstâncias e encaramos diversas dores, porque não aprendemos a desenvolver essa relação com Deus de forma a confiar na direção completa dele para a nossa vida. Então, que você, nesta noite, abra o seu entendimento, peça para o Espírito Santo, faça a oração que está lá em Lucas 24 e 45, que Jesus disse: e abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Nós só podemos compreender as Escrituras através do Espírito Santo nos revelar e gerar em nós um desejo de cumprir essas verdades. Todos vocês estão com o material em mãos? Vamos abrir aqui a introdução. Então nós temos a introdução. Ter intimidade com Deus é fazer um esforço diário para estar próximo dele, criando um relacionamento verdadeiro e constante. Essa busca é importante, pois fortalece a nossa fé, nos dá paz e nos orienta em cada passo da vida. A palavra que eu irei destacar deste primeiro parágrafo da introdução, ter intimidade com Deus, é fazer um esforço. Diga comigo: eu preciso fazer um esforço. Forme um coral falando essa frase. Vocês têm na apostila aí, estão acompanhando na introdução? Fazer um esforço e diga: eu preciso fazer um esforço.
O que é esforço para vocês? O que é esforço para você? É você ir além. Talvez do que a tua própria natureza, tua carne, teu corpo diz. Tua natureza, o teu corpo vai dizer sono. E o teu espírito vai dizer ore. O teu corpo vai dizer fome. E o teu espírito vai dizer jejue. O teu corpo vai dizer diversão. E o teu espírito vai dizer aquieta o teu coração, vai para o teu quarto e ora. Glória a Deus. Relacionamento com Deus, ele é algo privativo. Nós estamos aqui no coletivo, aqui está sendo servido uma refeição, um banquete. Tem pessoas que irão se saciar aqui. E tem pessoas que ainda sairão com fome, porque talvez a sua degustação não combine com esse tipo de alimento. Tem pessoas que a mente dele já não consegue captar as coisas celestiais, porque estão tão congestionadas, estão tão intoxicadas, suas mentes, por tantas poluições mundanas, que você vai precisar se desobstruir de toda imundície, de todo pecado, para que venha o Espírito Santo e venha tratar e renovar sua mente. Porém, isso só acontecerá se você fizer um esforço e se permitir ser tratado por Jesus através do Espírito Santo. Então não esqueça, não é moleza. Eu aprendi muito cedo, com 13 anos eu pedi para os meus pais para mim sair de casa, porque eu entendi o quanto é importante eu encarar os desafios. Meu pai disse, eu me recuso a deixar você sair de casa. Minha mãe disse, eu me recuso a deixar você sair de casa. Eu falei, se eu ficar aqui, eu não vou crescer. Se eu ficar aqui, a maturidade vai demorar a chegar. Eu preciso encarar os desafios corajosamente, porque a minha vida não é composta de momentos de prazeres. A minha vida é composta de momentos de desafio, e eu olharei para o alto e direi, de lá virá o meu socorro. E Deus aprovou. Eu disse, papai e mamãe, eu sou uma mulher. Vocês têm 7 filhos homens, mas por mim, vocês terão orgulho de dizer, eu sou um pai. Eu falei para o meu pai, você vai ter orgulho de dizer, eu sou o pai desta menina. Eu não quero me envergonhar, eu não quero me entristecer, mas eu quero gerar muito orgulho para você. Eu quero lhe ajudar. Quando eu falava essas palavras com 13 anos de idade, a minha mãe chorava. E ela disse, minha filha, eu nunca tive coragem de fazer uma confissão para você. Você não sabia, mas agora eu vou revelar. Quando eu estava grávida de você, com 7 meses, que eu tive o primeiro acesso com o médico, que a gente foi procurar muito longe, porque eu sou do interior dos interiores do Maranhão. Ela disse, o médico me sentenciou e me deu um remédio e disse que eu precisava tomar para abortar esse bebê. Perguntou quantos filhos eu tinha, e eu falei que 10 filhos em casa, porque nós somos 11, irmão. Graças a Deus, até hoje, todos vivos, e eu sou a caçula. Tenho 50 anos com muito orgulho. E ela disse, Deus colocou no meu coração que se fosse para mim morrer, eu morreria. Mas eu não ia permitir ouvir a voz do homem, porque meu Senhor é o Deus da vida. E agora, aos 13 anos, você vai me fazer esta confissão de que por você eu terei muito orgulho. Isso é ter coragem. Isso é fazer um esforço. Isso é romper com seus limites.
limites. À minha volta não havia nenhuma possibilidade. À minha volta tudo era diferente daquilo que eu estava pensando. Eu estava visualizando com a minha imaginação e a minha fé tão imatura. E o Senhor disse ali: eu aprovo. E eu saí daquele interior e comecei a minha batalha primeiro atrás de um emprego. Passei 2 meses rua acima e rua abaixo, rua acima e rua abaixo, Imperatriz do Maranhão, uma mega cidade, rua acima e rua abaixo. Que experiência eu tinha, que currículo eu tinha, que história que eu tinha? Nada. Aí um dia eu olhando para o céu e disse: Senhor, Tu és aquele que não nega bem algum aos Teus filhos. Senhor, eu não tenho minha mãe aqui, eu não tenho meu pai para me suprir, mas eu tenho o Senhor como a minha fonte de provisão. Eu faço uma aliança contigo que durante todos os dias da minha vida eu terei o Senhor como o meu supridor de todas as minhas necessidades. Eu nunca priorizarei o homem, nunca colocarei o homem como o Senhor da minha vida, mas eu colocarei o Senhor como o meu provedor. No dia seguinte chegou uma pessoa na minha porta. Arisneide, tu não quer trabalhar? Está surgindo uma vaga, mas é uma mega empresa, tem mais de 100 funcionários lá. Isso eram 2 vagas. Primeiramente o teste para 7 pessoas, 7 meninas. Mas dessas 7, após os 30 dias de experiência, ficaram apenas 2. Eu falei: essa vaga é minha. Era para quê? Empacotar açúcar, armazém Cruzeiro do Sul, em Imperatriz do Maranhão, na Avenida Getúlio Vargas, entre Minas Gerais e Bahia. Eu disse: Senhor, eu recebo esta oportunidade, que será uma ponte que me levará para um destino promissor. Esta porta que se abrirá, Senhor, eu honrarei para que o Teu nome seja glorificado na minha vida. Primeiro, eu serei fiel a Ti. Segundo, serei fiel às promessas que eu fiz aos meus pais. Terceiro, serei fiel às pessoas que me acolheram no seu lar. Porque a cultura do céu, a cultura do reino é a cultura da honra. Se eu não aprendi a honrar, eu não aprendi ainda nada. Se eu não aprendi a lei da gratidão, eu não aprendi ainda nada. E o Senhor abriu aquela porta com 30 dias. Eu fui selecionada. E eu já sabia que eu seria selecionada, porque o testemunho do Espírito já estava dado, que a minha parte eu estava fazendo. Eu fazia muito além. Eu sempre quis ter um Espírito excelente. E eu dizia: Jesus, me dá uma capacidade, me dá habilidade como Tu deste a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens que se destacaram não por ter tido uma família nobre, não porque tiveram pessoas para colocá-las em um patamar mais alto, mas porque elas decidiram a confiar em Ti e fazer a sua parte. Ter relacionamento com Deus, viver uma vida de oração e propósito, é você ter mutualidade nessa relação com Deus, é você entrar numa reciprocidade e dizer: eu não abro mão da minha parte, responsavelmente eu irei abrir mão do que é direito meu, eu irei como uma semente morrer para ver a graça de Deus manifestada em outras pessoas. Por acaso não foi isso que Jesus fez? Deus maravilhoso. Aí quando no nosso texto, vocês podem acompanhar na apostila, quando no nosso texto-chave, Tiago 4:8, qual é a palavra que começa esse versículo? Chegai-vos. Essa é a parte de Deus? Não, a parte de Deus está completa. Deus já está lá. Deus não negocia a fidelidade dele, a imutabilidade dele, a grandeza, soberania, glória, majestade, poder. Tudo está lá. E se eu quero refletir, ou pelo menos sentir o reflexo dessa luz, eu preciso aprender a andar nessa direção. Chegai-vos.
Deus. Honra. Isso é a coisa mais importante na vida de vocês. Isso é a coisa mais importante na minha vida. Salomão disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Talvez você diga, eu não tenho sabedoria. Se você teme a Deus, se as palavras do Senhor ardem no seu coração, isso chama-se temor. Então já é o princípio da sabedoria. Tiago, 1 versículo 5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, se ainda não chegou esse fervor, se você ainda não percebeu essa comunhão, aí se você sente falta disso, está o conselho, Tiago 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e Ele não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Agora tem um detalhe: não peça com incredulidade, não peça duvidando, peça porém com fé. Porque o que duvida é semelhante às ondas do mar que são levadas pelo vento para um para o outro lado. A fé vai ser um dos ingredientes que nós vamos ver, que sem ela paralisa tudo. Porque a incredulidade, nós já sabemos que quem é incrédulo, quem se move nessa direção já fracassou. Não é um fracassado, será fracassado para sempre. Porque nós precisamos nos mover pela fé. Jeremias capítulo 29 e 13. Eu acho linda essa passagem. Vocês estão com a apostila aí? E buscar-me-eis. E faz o quê? O que acontece quando vocês buscam? Quando? Não tem nada a ver com a aparência. É por isso que lá na frente, quando nós formos estudar sobre o jejum, sobre a oração, Jesus sempre fica ligado, porque os hipócritas estão pertinho, fazendo tudo isso, e Jesus sempre repreende. Nós temos que fazer com inteireza de coração. Vocês já ouviram falar na palavra integridade? A palavra integridade é inteiro. E no nosso relacionamento com Deus, precisa ser inteiro o nosso coração. Íntegro o nosso coração. E buscar-me-eis. Quando nós buscamos, vai vir a recompensa. Mas é se buscar de todo o vosso coração. Não é sobre o que as pessoas pensam e acham. Não é sobre impressionar o externo. É sobre impressionar Deus. A minha atitude de fé impressiona Deus. Nós temos uma história linda na vida da mulher do fluxo de sangue, que rompeu seus limites e foi ao encontro de Jesus, porque ela tinha convicção, apesar de tantos prejuízos, tanto na debilidade física quanto dos bens materiais que ela já havia perdido, buscando recursos onde ela não tinha conseguido encontrar. Aí ela tomou uma posição firme e disse: se eu somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. E ela foi, rompeu todos os seus limites e alcançou o seu milagre. Então a nossa vida também precisa ser intencional. Nosso crescimento espiritual é intencional. O nosso nível de relacionamento com Deus é intencional, porque aleatório, você sabe que não funciona. Eu vou lavar a louça amanhã, se der. Aí fica acumulando a sujeira. Se der, eu vou arrumar o guarda-roupa. Talvez eu vou. Vai ficar acumulando bagunça. Tenha algo planejado, tenha intenção de realizar, de produzir, porque Deus é um Deus de produtividade. Deus criou o homem para cuidar, para organizar, para manter. Foi essa a ordem que Ele deu para Adão. E se nós trilharmos esse caminho, muitas pessoas acham que o caminho da coragem é um caminho penoso. A pessoa acordar 5 da manhã, acorda 5 da manhã todo dia e acorda cantando, louvando, agradecendo.
agradecendo, chorando e dizendo: oh Jesus, que coisa maravilhosa, eu estou vendo amanhecer o dia. E já podendo usar isso a meu favor para te agradecer, para te louvar, sem interrupção, porque a partir das 8 já começa uma agitação, a atmosfera muda. Então nós precisamos usar tudo que Deus nos dá a nosso favor. E a coragem, quando você produz, isso se torna um prazer. Eu fico muito agoniada quando eu chego no final do dia e faço ali um levantamento. O que foi que eu produzi? Meu Deus, nada, que horror. Abortei tantas horas, abortei o meu dia, e agora já passou ontem, já está no túmulo. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar do tempo que Deus me deu e saber quais são as coisas mais importantes e não desperdiçar sequer um minuto do meu tempo, porque as horas são a moeda mais valiosa que Deus entregou para todo mundo. Ninguém vai se desculpar que tem menos tempo do que outro. Isso é desculpa. Nós temos todos o mesmo tempo. Como vamos lidar com isso? Como vamos utilizar isso? É um problema pessoal nosso. E se nós formos improdutivos, dá tempo corrigir. Vocês estão novos. Agora imagina eu se tivesse que corrigir isso tudo hoje. Não conseguia. Não ia dar tempo. Então nós vamos tratar sobre, ensinar sobre o relacionamento verdadeiro com Deus. Nada teórico. Eu sei que tudo que vocês estão ouvindo aqui, talvez não sobre a minha vida pessoal, esse testemunho pessoal que eu passei para vocês, mas sobre o restante das coisas vocês já sabem de cor e salteado. Então não é sobre acumular conhecimento na sua mente, porque tem gente que está cheio de diploma, cheio de posição na sociedade, é um fracassado. A sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida conjugal, tudo é um fracasso. Porque não depende de quanto você lê, de quanto você ouve, de quanto você assiste, quantas informações você acumula no seu cérebro. O que vai contar é a vida prática. E a vida prática na palavra é um divisor de águas na nossa vida. O favor de Deus nos leva muito mais longe do que o nosso labor. Calcule aí 10 anos de labor, acordando 5 da manhã e dormindo 10 da noite, 11 da noite, e labor e acumulando aqui. Vai cair em saco furado de Jesus. Eu quero viver o teu favor. Tudo que o Senhor me dirigir a fazer, eu vou fazer. A primeira coisa que o Senhor vai cobrar de ti é doação. Relacionamento é entrega. Relacionamento está voltado àquilo que eu dou, àquilo que eu faço, àquilo que eu sirvo. Não é o que as pessoas me trazem. E nós temos uma visão errada, uma concepção errada, por isso que muitos relacionamentos estão falidos, muitas pessoas vivendo da aparência. E tenha muito cuidado, muita vigilância, não ande pela aparência, porque você vai fracassar, vai abortar tempos da sua vida, e até recuperar isso você poderia ter se livrado disso. Ande na direção de Deus. Peça para Deus unir propósitos e não corpos, porque corpos se envolve num prazer imediato e logo está nas profundezas do desgosto, na depressão, de tudo que você possa imaginar e convive na sociedade. Mas quando você diz: Senhor, une propósito, Deus vai achar onde estiver. Se estiver desorganizado, Ele é mestre em trazer a organização e a reconstrução, a reedificação, seja o que for. E Deus traz mesmo. E da mesma forma que Deus traz, primeiro Ele desconstrói. Se você permitir, Ele tira o que precisa tirar. Você não já viu em algum lugar alguém reformando casa? Alguém vai chorar porque está reformando a casa? Não, eu vou permitir que a minha casa seja reformada para que algo novo venha, para que algo mais prazeroso chegue. Então Deus não tem prazer em nos ver em casas totalmente abandonadas ou caídas. Aleluia. Se você se permitir, Ele vai começar a restaurar. Mas Ele tem que começar a restaurar e recuperar os estragos da casa do outro? Não, a minha casa. E isso dói. Eu ouvia muito e cantava muito quando eu era jovem, um corinho: eu quero ser Senhor, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Você tem noção do poder deste louvor. Porque se você não tiver a capacidade de se permitir ser curado ou ser tratado e encarar esses processos de dor,
você nem cante. Quando você for cantar, escolha uma letra que você realmente esteja disposto a viver. Senão, será apenas hipocrisia. Eu quero entrar nos santos dos santos. Eu quero sacrificar. Eu quero adorar. Eu quero viver uma vida inteira para ti. Essas são as letras lindas, vizinhos. Mas você precisa saber se você se identifica com esse louvor. Se não se identifica, corra de Jesus. Eu quero ser inserido neste contexto real, porque eu não sou hipócrita, porque o Senhor sempre repreendeu os hipócritas. Eu quero viver uma vida de transparência, de verdade e integridade com o Senhor. Nós vamos ensinar sobre o jejum e a escuta da voz de Deus. Talvez tem pessoas aqui que acham, eu já conversei com muitas pessoas, eu sei que não é o caso de vocês, que não sabem o que é isso. Ouvir a voz de Deus, identificar a vontade dele para a minha vida, a direção, isso parece coisa do outro mundo. Porque Deus não vai falar com a minha carne. Deus vai falar no meu espírito. E o meu espírito precisa ser apto, precisa ser receptivo. E como eu vou ter um espírito receptivo? Lançando fora as mazelas da carne, rejeitando os prazeres da carne. Eu vou negociar. A minha vida espiritual tem mais valor. O que Adão perdeu foi o domínio do espiritual no jardim. E aí entrou o domínio do prazer, da carne e da desobediência. E nós precisamos, na nossa vida, nunca deixar que a nossa alma, que os nossos desejos, que os nossos pensamentos carnais venham assumir o comando da nossa vida. Porque quem anda nessa direção já morreu espiritualmente. O homem espiritual, o homem natural, não entende, não compreende as coisas do Espírito de Deus e parece loucura. E não as entendem. Porque só são discernidas espiritualmente. Então nós precisamos cuidar, mas cuidar com muito carinho. Essa é a melhor das opções que nós temos de cuidar da nossa vida espiritual. Por quê? É como diploma. Quem é que vai chegar e dizer, eu vou tomar teu diploma e vou assumir a tua vaga? Meu filho é médico, tem 28 anos. E eu vou falar sobre isso. Com 9 anos aqui na igreja, no culto de avivamento, o pastor Alexandre veio a primeira vez. E viu ele lá no meião, que era do geral. Antigamente nas cruzadas, nas festas, o pastor geralmente deixava o domingo livre para as congregações virem e era culto geral aqui de avivamento. Meu filho muito pequeno, que até hoje ele não... Eu acho que ele é um pouquinho mais baixo do que o Lalinderson. E ele não acha muita vantagem, mas é isso. E Deus, através do pastor Alexandre, apontou, disse, meu filho, vem cá, tão pequenininho, 9 anos. Você é um médico. Como um médico? Ainda está no fundamental. No reino de Deus, Deus precisa de chegar lá, daqui 10 anos para dizer quem você é, se ele já definiu e já traçou o propósito dele para a tua vida, e a única pessoa capaz de impedir tudo isso, você, eu. E ele disse, quando ele chegou em casa, eu não entendo nada sobre isso, mas sobre médico eu não quero saber. Isso não faz parte, não gosto de ouvir nem falar. Se eu ver uma pessoa acidentada, eu sofro, eu morro, porque não dá para mim. Eu digo, meu amigo, te acalma. Aquieta o teu coração, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Estava no Salmo 46, versículo 10. Eita, glória, aleluia. E foram, terminou o ensino médio. Mamãe, eu quero ser médico. Meu irmão, se você estudou, você tem grande possibilidade. Se não, comece. Só que ele acordava 4 da manhã. 15, 16 anos sem nenhuma necessidade, porque as médias dele todo o tempo eram no topo. E os alunos, a maioria tinha dificuldade em física, química, matemática, iam para casa aos sábados, já me ajuda. E ele prontamente disse, mamãe, eu sou bom para ensinar, eu não gosto de estudar no bando, não, eu gosto de estudar sozinho. 4 da manhã eu estou no meu quarto, porque eu sei que isso vai definir o meu futuro. Tá lá. Foi para Teresina, passou, na primeira prova que ele fez, passou, não passou pelo Enem, mas entrou pelo FIES. Passou 6 meses fazendo o cursinho, passou na primeira prova, estudou os 6 anos, nunca tirou uma nota baixa. Quando completou os 6 anos, mamãe, compra a minha passagem que eu estou de volta. Vou trabalhar 3 anos, depois de 3 anos conquistei minha liberdade financeira, vou ter minha mulher e vou fazer minha residência. Com 3 anos ele
ele disse: mamãe, já está no tempo da prova. A senhora lembra que eu falei que seria 3 anos para me estudar? Para fazer minha residência e trabalhar? Fazer meus plantões? Tudo certo. Fez a prova, só tinha 2 vagas para Macapá. Ortopedia. Ele disse: mamãe, passei em primeiro lugar. Só eram 2 vagas e uma foi a minha. Está lá. Ele disse: a vida de adulto é a vida mais dura que a senhora possa imaginar. Eu disse: não precisa me dizer, porque eu já vim de lá. Você começou tarde, você começou com 23, eu comecei com 13. Não venha me ensinar, porque esse mundo dos adultos eu conheço muito bem. Você teve muita facilidade que eu nunca tive. Então eu quero dizer que nós precisamos visualizar, nós precisamos imaginar, e não só isso, nós precisamos dar passos em direção para que Deus se mova na nossa direção. Porque se nós nos acomodarmos, tudo ficará no mesmo lugar. Nada vai acontecer. Vai ser assim na sua casa para fazer comida. Se você coloca o arroz e o feijão, ele vai cozinhar sozinho? O banheiro vai se limpar sozinho? O guarda-roupa vai se organizar sozinho? Vai precisar da contribuição de alguém. Da contribuição desse alguém pode ser você. Tanto no mundo físico quanto espiritual funciona da mesma forma. Então a intimidade com Deus é uma das coisas mais importantes que você pode desenvolver nessa vida, porque vai facilitar. Deus vai te dar uma instrução que vai mudar toda a tua jornada. Deus vai te dar uma instrução que você vai longe demais. Chaves. Deus te dá uma chave. Se você pega, pode ser no culto, pode ser alguém que está conversando com você, identifique se a voz dele é espiritual. Se for, pegue tudo e aplique na sua vida, que isso aqui vai te levar para o outro lado, para onde você nunca imaginou chegar. Mas como? Eu levaria 10 anos para estar onde eu estou, conquistar o que eu conquistei. Por que eu já cheguei? Porque provavelmente você teve a ajuda do Espírito Santo para te levar. Porque nós mesmos, a carne, é o que está lá em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, é o que dá vida, é o que impulsiona, é o que respira, é o que faz mover. A carne para nada aproveita, para nada. Por mais que nós pensemos que sim, e o amanhã, e o tubo, e o corte brusco dessa respiração. Se foi, apodreceu hoje, morreu hoje, amanhã já não tem mais valia nenhuma na terra. Então nós precisamos investir naquilo que é eterno, naquilo que Deus está junto para dizer o sim e o amém. Esse Salmo 42, versículo 1, eu acho lindo demais. E a hora que for para parar, pelo amor de Deus, me dê um sinal, porque eu não estou tendo controle, não tem nem uma campainha por aqui, né? Como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Não tem uma oração mais bonita do que essa. Primeiro, servo é um animalzinho parecido com viado. Acho que vocês já viram, já ouviram, já viram desenho referente a isso. E em algumas versões, pelo menos na nova tradução, versão Almeida atualizada, ela fala que é corça. Né? Em outras versões, traduções, você vai ver coça. Só que tem um problema. A corça, ela tem um faro que ela identifica as águas pelo cheiro. E não precisa essa água estar na superfície. Ela identifica lençóis de água. E ela corre distância porque ela tem os pés também e uma agilidade que não existe impedimento no caminho para fazer com que bloqueie a chegada dela nessas águas. Ela identifica de longe e ela avança nessa direção. Ela se apressa, ela é ágil, ela é decidida. Por quê? Se ela ficar muito tempo longe da água, vai começar a surgir um odor, um mau cheiro nela. A pele dela começa a ressecar, começa a gerar feridas. E esse mau cheiro vai provocar o quê? Os predadores vai chamar atenção. O predador vai dizer: aqui tem uma presa fácil para mim, eu já vou lá. Essa vai ser a minha oportunidade de me deliciar com essa corça. E ela é boa? De jeito nenhum. Antes que isso ocorra, e se porventura isso vier a acontecer, a fuga é certa. Ela vai em direção às águas, e lá nas águas ela fica no rasinho? De jeito nenhum. Ela fica nas águas profundas. Quanto mais profunda ela vai, onde ela levanta o seu focinho e fica somente o focinho de fora. Eu quero ver se o inimigo vai. Eu quero ver se o predador vai lá.
não vai, ela está protegida. As águas protegem e limpam a costa. Isso representa alguma coisa para nós? Se nós estamos numa caminhada cristã, se nós estamos vendo que o mundo jaz no maligno, porque Jesus nos advertiu, e se nós estamos tendo contato direto com a pecaminosidade, o melhor que nós fazemos é todos os dias, mas com muita pressa e com muita agilidade, corrermos na palavra, para a palavra e nos abrigar em Cristo, que o salmista diz: leva-me às águas tranquilas. E essa limpeza que impede o predador de sentir o mau cheiro da costa, o que vai nos impedir do nosso adversário sentir o mau cheiro do pecado na nossa vida, é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E se nós nos escondermos na hora do pecado, se nós fugirmos da presença de Deus, como é costume de muitos, o predador vai se deliciar, vai dizer: esse aqui já é meu, esse aqui eu ganhei. Mas em nome de Jesus Cristo, quando você cometer o pecado, recorra ao que Salomão nos diz em Provérbios capítulo 28 e 13. Alguém sabe o que está lá? Alguém pode abrir a Bíblia? O que encobre suas transgressões não prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós não podemos ter quartos escuros na nossa vida. Nós não podemos deixar armazenar algo que alguém não pode ver e não pode saber, porque isso se torna uma oportunidade para o inimigo, nosso adversário, nos vencer. Nós temos que identificar, vencer. Aí lá no Evangelho, não, na carta, na epístola do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque se eu encobrir as minhas transgressões, eu nunca vou prosperar. Mas se eu confessar e abandonar essas más práticas, eu vou receber o alívio prometido por Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados de pecado, e eu vos aliviarei. Que necessidade temos de carregar fardo de pecado, acumularmos fardo de pecado, que isso nos trará uma condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo fala: pois que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos que ir para Cristo Jesus. Nós não temos que ser reincidentes no pecado. Eu pequei, eu vou parar de cear, tá tudo certo. Tá tudo certo, coisa nenhuma. Você está adquirindo um atraso na sua vida, que vai refletir não só na sua vida espiritual, porque se você fracassar na sua vida espiritual, você já fracassou em todas as áreas, definitivamente. Mas se você conseguir se sobressair como a árvore que está lá no Salmo 1, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você vence na sua vida espiritual, e isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Tem importância a todas as áreas da sua vida, porque nossa vida é compartimentalizada.
Suas emoções é muito importante. Sua mente é seu jardim. A vida social é muito importante. A minha vida familiar é muito importante. A minha vida espiritual é muito importante. A minha vida profissional é muito importante. Eu tenho que vencer em todas essas áreas. Se eu fracassar em uma, eu preciso ir lá, parar todas as demais e corrigir aquele erro. Se você adoece uma mão, você vai dar importância ou não vai? Você vai procurar recuperar o prejuízo ou não vai? Não, tira, desseca. Não vai fazer falta porque eu tenho o resto do meu corpo. É isso que acontece? De jeito nenhum. E porque na vida espiritual às vezes nós fracassamos em uma área e deixamos como se nada tivesse acontecendo. Vai gerar um câncer que vai contaminar os demais órgãos. Nada na vida espiritual é diferente do natural. Nós só precisamos dar importância a isso. Então, como servo, ou como a corça, brama, ou anseia, ou suspira pela corrente de água, assim a minha alma. É por isso que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levanta e exclama dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele é o quê? A fonte de água viva. Nós temos que nos banhar no Evangelho, pegar um pouquinho de chuvisco de Evangelho, tá bom? Vai para uma piscina, você se banha, vai nutrir o seu organismo. Beber é uma coisa, banhar é outra coisa. Então nós precisamos, na nossa vida espiritual, beber direto da fonte que é Cristo e viver a plenitude do Evangelho que está lá em João 10:10. O ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir, mas Jesus declara em alto bom som: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem não quer ter vida abundante? Eu quero, e você? Glória a Deus. De dizer, poxa, você é insensível. Não, insensível não, porque o Espírito Santo não anda chorando. A sensibilidade do Espírito Santo é para nos levar até a direção dele. Quando ele nos dá a direção, se for uma ordem, não tenho que chorar. É essa mesmo, ponto final. Então, nós vamos agora para esse segundo tópico, a página de número 6. Eu acredito que você está lá na página número 6. Desenvolver uma vida de oração e intimidade com o Espírito Santo. Essa aqui foi o divisor da minha vida, divisor de águas da minha vida. Eu vim decidir isso eu nasci desse evangelho, eu nasci desse cristão. Mas isso não significa nada. Você passar 40 anos na igreja é como eu ficar 40 anos numa garagem e querer virar um carro. Não vira um carro. Você já viu alguém ficar no estacionamento e lá ele vai se transformando em um veículo? Vai. O lugar não vai te definir. O que vai te definir é a posição do teu coração. São as tuas atitudes, são as tuas decisões, posições firmes. E não é natural que você vai adquirir isso. Você vai adquirir isso do Espírito. É o Espírito que vai comunicar com o seu Espírito aquilo que você vai fazer. E não vai dar errado. A única coisa, qualquer esforço que você tem que fazer é nessa direção de conhecer verdadeiramente o Senhor. Porque se Ele te der a direção, não temerei. Foi isso que o salmista Davi disse no Salmo 23. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas antes disso ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você descobrir esse lugar secreto da oração como um lugar de descanso e refrigério, conforme o que está lá em Isaías, capítulo 28, versículos 11 e 12, que com lábios gaguejantes, muitos teólogos discutem sobre esse tema,
que é a oração em língua já anunciada sobre o que viria do derramamento do Espírito Santo. Sobre se isso é real ou não é, eu não sei. Mas que a oração em língua leva você a uma dimensão do sobrenatural, que você não chegaria orando no seu natural, porque quando você vai para a oração, você vai geralmente com uma listinha de pedido. Em 2016 eu estava tão inconformada com a vida de cristã medíocre. E um dia eu gritei, eu disse: Senhor, eu vou romper com essa mediocridade. E eu gritava: Senhor, me dá uma instrução. E eu vou obedecer, porque não adianta nada você pedir uma instrução, Deus te dá e você não cumpre, ficou com uma dívida, aí vai amanhã, pede outra instrução, mas o Senhor vai dizer: como eu vou te dar uma segunda instrução se tu nem cumpriu a primeira ainda? Vai lá, paga a tua dívida e depois tu vem pedir uma outra instrução. Eu não sabia nada sobre a oração em língua, não está nesse tópico, mas sobre desenvolver a oração em língua, desenvolver uma vida de oração. Isso mudou radicalmente a minha vida. Por quê? Eu não tinha uma vida constante de oração. Eu não sentia prazer na oração. E eu sei que eu não estou sozinho. Eu não estou falando grego nem hebraico aqui, uma língua desconhecida. Ou vocês são mega extras capazes de passar 2 horas orando fervorosamente dizendo: quero mais. Não vamos parar porque eu quero mais. Principalmente de madrugada, principalmente solitário. No coletivo até que ainda vai. Todo mundo ali fazendo aquele barulho e você está impedido de dormir. Mas eu quero ver sozinho. Entrar no teu quarto e ter prazer na oração, pelo menos por 1 hora por dia. E eu tinha muita vontade. Sempre admirei pessoas cheias do Espírito Santo. Sempre quis. Eu digo, não tem uma coisa no mundo que eu veja mais beleza do que um ser humano, igual eu, cheio do Espírito Santo, capaz de discernir o certo e o errado, capaz de seguir a direção correta. Isso chama-se sabedoria de Deus. Identificar as oportunidades que Deus te dá e não desperdiçar nenhuma. Identificar a virtude e a qualidade das pessoas certas para agregar valor para você. E também saber o nível de pessoas erradas que você precisa se afastar, porque não vai agregar valor e você não vai convencê-las de que elas estão erradas. Então deixe elas lá e prossiga na sua jornada, olhando para o autor e consumador da sua fé. Eu disse: Jesus, essa vida medíocre já está com os dias contados, me dá uma instrução, porque eu não quero mais viver dessa forma. E não é uma coisa, não é audível. Eu não escuto a voz de Deus de forma audível, mas cai no meu espírito aquilo que eu nunca tinha pensado antes. E eu disse: eu não vou ignorar isso, porque pode ser Deus. Eu vou pegar essa visão e vou aplicar e vou ver se isso funciona. Quando eu estava, mas eu sabia que na minha volta, não era dentro de mim que estava a confusão, mas a minha volta tinha muita confusão, muita desordem. Eu estava infeliz em viver tantas desordens sem saber como agir. Eu dizia: Jesus, me dá sabedoria. Eu não estou provocando nenhuma desordem, mas eu não estou conseguindo lidar com tudo isso. Desordem financeira, desordem em todos os aspectos que você possa imaginar. E Jesus, me dá uma instrução que eu quero sair disso. Aí eu ouvi, eu senti alguém, eu não ouvi a pregação sobre isso. Oração em línguas. É oração em línguas? O que faz mudar na minha vida se eu praticar oração em línguas? Onde estão as referências referentes à oração em língua? Aí lá no capítulo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18, o apóstolo Paulo disse: eu oro mais em língua do que todos vocês. Mas era necessário ele orar na igreja? Era obrigado as pessoas saberem? Não. Mas ele orava, ele disse que orava. E no início do capítulo, no mesmo capítulo 14, versículo 2, a oração em língua faz com que você ore a Deus e não aos homens. Então é algo particular. Eu preciso desenvolver o meu privado. Eu não tenho muito a atender no externo se eu não estou bem atendida por Deus no meu interior. Primeiro, porque eu não tenho nada para derramar nas pessoas. O que eu tenho é a disposição de dar, de compartilhar aquilo que o Espírito derramar. Mas se ele não derramar, o que eu vou fazer? Quem é que está saindo agora para pedir a minha chave Pix? Pedir a chave Pix porque eu vou colocar na sua conta tanto.
Quem é que vai fazer isso? R$1.000 na tua conta, mais 1.000. Se você não tem, como é que você vai transferir para as outras pessoas aquilo que você ainda não tem? E eu não tinha uma vida espiritual constante. Eu disse, Senhor, o que eu tenho que fazer? O Senhor disse, ora em línguas. Eu senti no meu espírito, orar em língua, então agora eu vou estudar sobre isso, buscar saber isso e saber o que muda na minha vida. Primeira coisa, paz. Paz de espírito. Pode vir o caos que vier, mas a sua vida está construída edificação pessoal. Edificação pessoal. Então comece por aí. Se você tem certas dificuldades, se não tem, ore mesmo no seu português e ore bem. Mas se você tem dificuldade, comece por aí. Eu comecei por aí porque eu sempre fracassava. E eu fui tão audaciosa que eu disse, eu vou começar por um domingo, vou orar 8 horas. Quero ver o que ele vai dar. Você passa a vida inteira se construindo no seu natural, pensando e agindo da sua forma e não de acordo com a palavra, sem consultar o Espírito Santo. Aí ora um dia e quer o resultado. Eu disse, eu estou sendo tola. Isso não funciona. Eu tenho que olhar o tempo que eu passei sem construir a minha vida. Eu comecei a construir a minha casa hoje, coloquei o primeiro tijolo hoje, já quero que ela esteja pronta, coberta, pintada, tudo mais, já pronta para me morar, tá certo? Isso ocorre no natural? De jeito nenhum. Ninguém constrói uma casa de um dia para o outro. Leva tempo. Mas nesse dia eu orei 8 horas. E que sensação eu tive? Nenhuma confusão na mente, porque a minha alma gritava. Sua tola, você nem sabe o que você fala. Eu digo, eu não quero saber o que eu estou falando. Se a Bíblia diz que a oração em língua me edifica, eu preciso de edificação e eu vou romper com a minha incredulidade, porque aí eu identifiquei um grau de incredulidade, porque a oração em língua faz com que você libere a sua fé e acredite que o Espírito Santo intercede com você com gemidos inexprimíveis e vai levar a Deus aquilo que realmente importa. Eu posso estar orando em língua, pensando que eu estou pedindo um carro e o Espírito Santo está dizendo, Pai, ela precisa de um coração quebrantado. Pai, ela precisa ser renovada. Pai, ela precisa destravar no ministério dela que está aí, ela nem está percebendo o prejuízo de tantas pessoas que poderiam ser alimentadas e ela aí satisfeita, feliz e ainda dizendo, não vou, não sei, não posso e não quero. Desobediente. Quando eu estou orando em língua, eu estou dizendo, eu quero um esposo. Jesus diz, não, eu estou te preparando para te dar um coração e um espírito capaz de identificar a minha vontade para a tua vida. Aí você diz, eu quero que Jesus me dê um bom emprego. E você está orando em língua, eu quero um bom emprego. O Espírito Santo está te levando lá para Isaías capítulo 11, versículo 2 e diz, olha, ela não tem identificado ainda a sabedoria de Deus. Mas a completude do Espírito Santo é necessária na vida dela. Então vem Espírito na sua completude, trazendo sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor para esse coração, para ela mudar a realidade dela e dos demais que estão à sua volta. Eu não sabia o que eu estava orando, mas a paz já estava lá e eu disse, já está funcionando alguma coisa. Eu não tinha revelação de nada, eu não sabia de nada, e eu sempre dizia, eu não quero que Deus me revele a vida das pessoas. Eu quero que Ele revele sobre mim, para que eu possa tomar uma atitude de mudança, porque bem eu sei que eu não estou. Espiritualmente, nós nunca vamos nos sentir no nível da excelência. E é exatamente isso, essa necessidade que nos leva a buscar o Senhor. E eu orei. A paz chegou. Depois eu disse, qual é o próximo nível? Eu quero saber. O Espírito Santo vai se comunicar contigo sobre a direção do teu destino. Você não vai errar o seu destino. As pessoas erradas irão sair e as pessoas certas irão chegar na sua vida. Eu disse, eu não posso crer. E aí um dia o Senhor disse, foi 2016. Não estava nem com 2 meses que eu estava orando em língua, mas era orando. Pensa na nega que quando bota a cara no chão, não tem essa questão de dizer, Senhor, você muda a voz. Não, o Senhor sabe de tudo. Eu digo, Jesus está aqui. Se te serve desse jeito, está aqui. Eu sou muito sincera. Assim que eu cheguei aqui, o irmão me chamou para pregar, meu irmão no grupo de adolescentes, eu falei, não, meu irmão, eu não tenho condição. Aí quando eu cheguei em casa, eu chorei e disse, Senhor,
olha para mim. E ainda mais, quando recebe o título de missionário, eu digo: Jesus, se esse ofício vem de ti, se essa porta que se abre vem de ti, eu entrarei por ela. E eu sei que a porta que o Senhor abre, ninguém vai fechar. Mas me dá capacidade de honrar, porque o teu reino é a coisa mais importante. As pessoas são o que tu mais ama e investe na vida delas. Se eu não tenho capacidade de cuidar, se eu não tenho capacidade de compartilhar algo para construí-las, para melhorar, Senhor, vem me tratar. Cuida do meu interior. Traz do meu interior a restauração de tudo aquilo que está quebrado. E me faz um instrumento. Eu quero ser doadora. Eu quero frutificar. Eu quero estar ligada na videira. Me faz instrumento teu. Agora, Senhor, eu tenho disposição para te dizer: eis-me aqui. Toma os meus 5 sentidos e transforma eles. Liberta do que precisa ser liberto e usa para fins da glória do teu nome, porque nós podemos usar os nossos 5 sentidos para entrada de pecado para a nossa vida e para a nossa autodestruição. Vigie. E o testemunho foi dado no meu espírito que eu não iria ficar muito tempo aqui no Jari. Eu disse: meu Deus, e agora? Deus vai mandar profeta para confirmar, mas não durou nem uma semana. Alguém disse: Deus vai te arrancar daqui, mas é muito rápido. E eu louvei a Deus não porque eu ia sair, porque eu já tinha vontade, mas é porque o Espírito tinha testificado ao meu espírito. E eu me alegrei muito disso. O Espírito Santo fala comigo. Ele está traçando o destino para a minha vida. Não me deixa, Senhor, perder de vista a tua direção. Custe o que custar, eu quero viver a obediência. Você pensa que foi fácil para Abraão? Quando Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nós temos que aprender como cristão a viver essa dependência do Senhor, acreditando que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Se eu não acreditar nisso, eu tenho que parar onde eu estou e viver o que eu estou vivendo e me conformar com o que eu estou conseguindo captar. E Deus me levou para Macapá. E agora qual é o próximo passo? Eu já estava conseguindo ouvir muita coisa boa e ruim também, porque Deus ia me dando já a direção. O próximo passo, Deus vai pegar essa casa velha, tudo que foi construído com motivações erradas, com motivações egoístas, com motivações pessoais. O Senhor vai botar isso ao chão, vai desconstruir e vai construir tudo novo. A minha casa é construída pelo Espírito Santo. Eu tenho que ter essa capacidade de identificar o quanto Ele quer trabalhar na minha vida, porque se eu não for trabalhada por Ele, eu não posso servir. Se eu não tiver comida, eu não posso suprir a sua fome. E eu disse: agora esse processo vai ser doloroso. O que o Senhor vai fazer? Vou desconstruir tudo que não tiver conveniente com a minha realidade na tua vida. Vai ter que desmoronar, vou ter que reconstruir. E aí vem a desconstrução. O que não estava em Deus. Mas eu digo para vocês, vale a pena. O propósito de Deus, o plano de Deus é tão perfeito que quando você começa a entrar nessas águas com uma costa, ela busca por mais profundidade. Ela busca por mais água limpa, e é limpa para purificar. E eu aprendi a depender totalmente do Senhor. Eu orava 5 horas em línguas em Macapá. Eu não ia para a igreja e orava. O Senhor me dava a instrução. No dia seguinte eu aplicava e dizia: Jesus, o que é isso? Ele disse: tu vai desfrutar da minha paternidade como tu nunca desfrutou na tua vida. Não é a ausência de uma pessoa que vai fazer com que você morra. Não é a ausência de uma pessoa que vai te paralisar ou te desmoralizar. Eu cuido da tua reputação. O Senhor falava isso para mim. E é assim.
É o resultado de eu estar aqui. Não importa o que ficou para trás, eis que tudo se fez novo. E as minhas expectativas nunca estiveram no externo, nunca estiveram no humano. O homem não tem o que eu preciso. Quem tem o que eu preciso é Deus. Então eu preciso montar uma estratégia de atrair e de trazê-lo para perto de mim, já que eu não posso ir ao céu. O céu vem ao meu favor quando eu me disponho a entregar-me de forma irrestrita. Nos nossos relacionamentos é assim. Quem vai negociar a sua namorada ou seu esposo? Quem vai compartilhar desse amor do seu cônjuge ou de sua namorada com amigos? Ninguém. E Jesus negociaria? Jesus entraria numa parceria em que você aceita Ele parcialmente, quer Ele parcialmente, busca Ele parcialmente? Não. Então isso é muito sério. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Seja sincero, seja honesto, seja íntegro e diga: Senhor, eu sou eterno, dependente da tua misericórdia. Faça igual o salmista no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. No Salmo 139, versículo 23 e 24, o salmista Davi diz: sonda-me, ó Deus, investiga-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê, observa, se há em mim algum caminho mau, e me guia, me leva pelo caminho que me garante a vida eterna. Quando nós conseguimos andar e trilhar, o inimigo faz tudo para nos distrair e achar que esses prazeres poucos e momentâneos já são suficientes. Quando você romper com essa limitação da carne, com esse prazer mundano, quando você começar a desfrutar da graça e da bondade de Deus, você não volta, é uma ida sem volta, porque você vai ver que não vale a pena. Não tem nada nesse mundo que se compare com a graça do Espírito derramado. E nós temos o céu a nosso favor. E essa oração, ela precisa ser um estilo de vida. Lá em 1 Tessalonicenses, fala que nós devemos orar sem cessar. Respiração da alma. Eu não preciso estar apenas no meu quarto, ajoelhado, ou na igreja, para me orar. Eu carrego a minha boca, eu carrego a minha mente, eu oro no Espírito, eu oro em línguas. E quando você começa a orar em línguas, você se destrava. Daí a pouco você está cantando em línguas. Daqui a pouco você não está mais orando e nem cantando, você está adorando, adoração pessoal. É uma chave grandiosa que o Espírito vai te conduzindo a estar lá. Eu digo que eu não conhecia a importância do jejum. E quando eu comecei a orar em língua, o Espírito Santo me levando para lá. Eu digo: Senhor, quer que eu jejum? Claro. Isso não é querer, é uma necessidade. Onde todas as fraquezas da sua carne, elas serão fortalecidas. Eu não consigo vencer isso? Consigo. A graça de Deus vai me levar muito mais longe. Eu vou superar tudo isso e viver a plenitude de Deus na minha vida. E o que eu mais fiquei admirado é quando o Espírito Santo me levou a jejuar. Teve vezes que eu jejuava o dia todo e não sentia fome. Eu digo: como isso pode acontecer? As coisas, quando elas acontecem na direção do Espírito, porque uma coisa vai puxando outra coisa. Quando você desenvolve esse nível de oração, a sua fé vai sendo tão bem firmada em Deus que ela vai se tornando inabalável. Aí o Senhor vai te dizendo, através do Espírito, te instruindo o próximo passo que você deve dar. Ele quer te levar para o jejum. Por que às vezes a gente sofre para jejuar? Senhor, me leva a um jejum aonde eu tenha a certeza que eu posso desfrutar de prazer
fazer, porque lá eu vou renunciar e eu vou dizer para a minha carne que ela não me domina, porque eu tenho o fruto do Espírito, que é o equilíbrio, o domínio próprio, e isso vai me ajudar a romper com as minhas limitações carnais. Na página 8, quando nós vamos ver aqui sobre esse conceito do jejum, a oração e o jejum, elas precisam estar alinhadas. Elas precisam andarem de mãos dadas. Sabe o pássaro? Você já viu algum pássaro voar com uma asa só? Você só ora ou só jejua? Tem que agregar. Então nós estamos precisando de orar. Todos nós sabemos que nós precisamos de orar. Mas nós temos muita dificuldade. E às vezes nós temos essa imensa lista de pedidos. Aprenda a orar sem pedir. Só para você ver o nível que você está. Comece a adoração. Comece na adoração dizendo o quanto o Senhor é importante para você. Quando você reconhece que a misericórdia dele é que te sustenta e que te leva aonde você precisa ir. E quando você sair dessa limitação de pedidos, porque o Senhor sabe das nossas fraquezas. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está lá em Romanos 8:26. Aquilo que eu não consigo produzir de resultado no mundo espiritual, o Espírito Santo vem e me ajuda a interceder com gemidos inexprimíveis, promovendo esse resultado espiritual que eu sozinha jamais conseguiria. Então nós precisamos nos alinhar, e o jejum ele vem exatamente para colocar embaixo essas barreiras, dessas fraquezas, dessas limitações do nosso corpo físico. Então na página 8, observando o conceito do jejum, podemos concluir como sendo a abstinência intencional de alimentos ou bebidas com propósitos espirituais. Porque eu vou pregar hoje, então eu tenho que jejuar. Eu tenho que orar. Minha vida de oração, estudo da palavra, jejum é um estilo de vida. Isso faz parte da minha vida. Pregar é uma consequência. Não é a razão do meu jejum e da minha oração uma ministração, uma apresentação pública. Jesus, o Senhor sabe dessa programação que eu tenho altiva. Como sempre, Jesus, eu estou me apresentando a Ti, ciente de que o Senhor usará os meus lábios como uma instrumentalidade do Teu Espírito para edificar, para tratar da vida daqueles que precisam desta palavra. Não sou eu que convenço, não sou eu que faço, é o Senhor. Então, Jesus, eu só vou permitir que o Senhor me use. É isso. Eu sofri porque quando alguém me chamava para dar uma palavra, para pregar, eu queria morrer. Eu disse, isso não está certo. Senti tanto medo para pregar, senti tanto medo para dizer que Jesus é bom. Está certo? Observe os peixes, parecem tão idiotas ali na água. Não tire eles de lá que eles morrem. Lá na água eles estão cumprindo o propósito dele. Veja as árvores. Eu dizia, Jesus, tantos frutos bonitos eu não vejo. As árvores se matando e se acabando, e as folhas caindo e secando, desesperadas, porque vem fruto e pesa. Elas estão cumprindo o propósito delas naturalmente. Aí você vê as aves, minha mãe cria muita galinha, chega nas galinhas, popô o ovo e fica cantando, cumprindo o propósito doloroso, cumprindo o propósito do século de mim. Para cumprir o meu propósito, eu tenho que ir desesperada, angustiada. Que medo é esse? Isso não faz parte da cultura do reino. Isso faz parte do império de Satanás. Eu vou romper com essa limitação. E o jejum nos leva a romper com todas as dificuldades espirituais, que para nós parece ser algo tão comum, porque você vai se comunicando com outros que são da mesma forma que você. Então eu estou certo, não está certo coisa nenhuma. Aquela multidão que disse, vai lá e prende Jesus e solta Barrabás. Não estava certa a multidão toda errada. Então vá pelo lado de Jesus, isso não está correto.
preciso testificar da tua palavra, eu preciso compartilhar o teu amor, eu preciso dizer o quanto o Senhor tem sido bom e fiel para a minha vida, mas com medo. Como assim? Para conquistar algo para nós temos que romper com isso, com as nossas limitações. É quando a gente vai para uma entrevista com jovens, eles tentam se sobressair da melhor forma, mostrar seus potenciais, mostrar suas habilidades e tudo muito lindo, maravilhoso. Nem que depois da prática não seja tão bem assim, mas pelo menos eles tentam impressionar. É isso que acontece. E aí na vida espiritual eu quero romper, eu não quero dificuldade, eu quero só milagre, milagre. Não vem milagre, você se frustra. É jejuar. Para romper com as suas limitações humanas, é jejum e oração. Aleluia. Diferentes tipos de jejum. Jejum completo, de 3 dias. Nós colocamos aqui, é claro que tem uma infinidade, não tem uma norma. Jesus não diz tem que jejuar desse jeito, quantos dias, quantas horas, dessa forma, até porque vira apenas normas e as pessoas às vezes vão aderindo aquilo como um protocolo e não agrega valor para a sua vida espiritual, porque quando nós vamos praticar isso aqui, nós temos que olhar a nossa condição, olhar o nosso chamado, olhar o que Jesus está querendo de nós naquele momento e nos entregar em obediência a Ele, porque Ele pode ter um propósito muito maior e o que Ele tem para mim não é o mesmo que Ele tem para você, então o que Ele fala para mim não é a mesma coisa que fala para você, então o que você precisa fazer é ouvi-lo e obedecer. Mas existem diversas, imensas, se você for estudar sobre o jejum, passaria um ano todo estudando essa disciplina de jejum e não conseguiria. Mas o que é importante é você identificar que é uma necessidade dentro dos seus limites e dentro da sua capacidade, dentro daquilo que você pode romper com essa limitação. Pode jejuar 3 dias, sem comer e sem beber, que esse é o limite máximo. Os judeus faziam muito esse jejum diante de uma crise, como Esther decretou ali com a sua nação, porque a sua nação estava em risco de extermínio e ela não tinha outra saída. Então vamos jejuar, pedir socorro, pedir que Deus nos livre desse extermínio. A nossa nação não pode perecer. Ela sentiu a grande necessidade. Mas não significa que você precisa fazer, até porque você também não vai fazer só uma vez numa hora de crise, certo? É fazer toda semana. Pelo menos 2 vezes por semana. Não precisa fazer de 12 horas de início, comece com 3 horas. Logo em seguida, continue com 6 horas. Acorde mais cedo, vai para o trabalho 7, então aproveite e antecipe em 6 horas da manhã, Senhor, eu estou aqui começando. Até meio-dia, mas quando for meio-dia não vá se entulhar de tudo que é comida, vá devagar. Da mesma forma, antes de começar a jejuar, pegue leve. Nós temos que ser inteligentes, nós temos que ter corações sábios. Eu faço muito jejum, teve um dia que eu estava sentindo tanta dificuldade de jejuar, sabendo que precisava jejuar, eu comecei a chorar. Um dia eu disse, Jesus, de hoje não passa, essa semana eu vou jejuar. Quando eu comecei, não deu 8 horas, uma dor de estômago. O meu quarto secreto e preferido é banheiro. Ninguém me interrompe no banheiro. Quando eu vou pro quarto, de vez em quando alguém bate. No banheiro, ninguém nunca bateu a porta. E isso não é de hoje, desde os meus 14 anos eu sempre gostei de ir pro banheiro. Lá eu choro, lá eu coloco o rosto no pó, lá eu cubro meu rosto com toalha, eu grito e ninguém escuta. Seja onde for. Mas rasgue o coração na presença de Deus, porque não ficará sem resposta. E a dor de estômago, eu disse, isso não é normal. De Deus não veio. E eu preciso jejuar. Eu entrei no banheiro, comecei a chorar. Jesus, se for para mim morrer de dor de estômago, eu vou morrer. Mas eu não abro mão de romper com essa limitação que o inimigo está colocando sobre mim. Eu venço essa limitação em nome de Jesus. Incrivelmente, eu não sei o que aconteceu, mas simplesmente desapareceu. Isso poderá ocorrer em outro momento? Não sei. Mas o que nós precisamos ter posicionamento diante dos propósitos que nós colocamos diante de Deus. Tem jejum normal. Jesus
realizou o jejum de 40 dias, provavelmente com água, com líquido. Jejum de Daniel, parcial, 21 dias, aderindo a alguns alimentos. A grande verdade é que o alimento, ele significa na Bíblia deleite, prazer. Quem não iria negociar? Eu estou com muita fome. Você esquece de tanta coisa importante. Você esquece do seu carro. Não, mas eu tenho um carro bonito, então está tudo certo. Você vai se conformar? De jeito nenhum. Ah, mas eu estou morrendo de fome, já é 3 horas da tarde, eu não almocei. Não, mas eu tenho uma casa boa, eu tenho minha mãe, tenho meu pai, está tudo bem, então eu vou esquecer essa fome e vou focar em tudo que é maravilhoso que Deus já tem me dado. É assim que acontece? Você esquece tudo e foca naquele deleite, que é comer. Que é comida. É por isso que nós precisamos renunciar. Isso porque se você não tiver uma disciplina, você vai passar anos e anos e anos e anos no jejum e não vai saber o que os céus têm a se descortinar diante da sua vida, e você não vai ter como contabilizar o prejuízo espiritual. Jejum em grupo foi o que ocorreu em Nínive. Arrependimento. Toda aquela sociedade acreditou na mensagem que Jonas entregou. O profeta Jonas relutou, mas quando chegou, que pregou, eles simplesmente se renderam, se vestiram de saco. Humilhação. Então o jejum, ele tem esse poder de nos quebrar diante das nossas próprias forças humanas. A força da minha carne, a força dos meus desejos, as forças de vício. Tem pessoas que têm vício, que são crentes viciadas. Viciadas em pornografia, viciadas em mídias, que fica ali horas e horas, perde a noção de todas as outras coisas e vão ali como se fosse algo que tudo mais perde a sua importância e somente aquilo ali agora é importante para si. Jejum tecnológico e outras renúncias. Eu achei lindo demais isso aqui, porque em Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O espírito do homem, se tiver sujeito ao espírito de Deus, está tudo certo. Mas se a sua carne está sendo mais alimentada com todas essas mazelas mundanas, se você vive, se você visualiza, se você tem um ambiente onde a atmosfera é pecaminosa, a tua carne está no domínio. E para isso você vai precisar você. Não é Deus, não é o seu irmão, não é o seu pai. Você vai ter que tomar uma decisão pessoal de negociar valores. Qual é o valor que eu defendo? É aquilo que me constrói, é aquilo que me dignifica, é aquilo que me potencializa, é aquilo que gera prazer em Deus. A internet é sócia do seu futuro ou distração do seu destino? Porque o investimento do nosso tempo vai determinar o resultado. Tudo que você quiser ser vai exigir a mesma moeda para ser pago, o seu tempo. Então invista o seu tempo naquilo que é digno, naquilo que é excelente, naquilo que é poderoso. E o que é mais poderoso do que a nossa vida eterna? Então que o Senhor nos ajude a compreender. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas é pela compreensão que o Espírito vai nos dando. E quando você abre o seu coração para essas verdades, você vai entendendo, de fato eu preciso melhorar, porque todos nós precisamos melhorar em todas as áreas da nossa vida. Então o tempo é hoje, façamos isso, que Deus, os céus estão a nosso favor, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus traga aos nossos corações essa vida que a palavra tem de transformar-nos. Amém, que Deus nos abençoe.